A paz do Senhor Jesus, querido professor, superintendente, pastor e querido aluno da nossa Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Dando continuidade às lições da nossa revista desse segundo trimestre, que está tratando sobre dons espirituais e ministeriais, nós estaremos comentando a nossa aula de número 5, que está falando sobre dons de elocução. Essa classificação de dons de elocução, ele está justamente dentro daquilo que nós já comentamos nas lições anteriores, onde o comentarista da revista, pastor Linaldo Renovato, seguindo aquilo que é tido como uma divisão daqueles 9 dons citados pelo nosso querido apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, seguindo aquela raciocínio teológico que divide os 9 dons em 3 classes. E cada classe ele incorpora três manifestações dos dons espirituais citados por Paulo. Nós vimos lá na lição de número 3 os dons de revelação. Na lição 4 nós estudamos, lição 4 falando sobre dons de poder. E agora na lição de número 5 nós estaremos falando sobre essa classificação, que é a classificação de dons de elocução. Vai falar do dom de profecia, o dom de profetizar, o dom de variedades de língua e o dons de interpretação das línguas. Essa classificação, ela não é bíblica, ela é teológica. É uma compreensão que os estudantes, os biblistas, estudantes, comentaristas, teólogos classificaram como a classificação dos dons, haja visto esses dons desempenhar um papel em cima daquilo que a classificação aborda, Então nós vamos falar um pouco sobre dons de elocução, e nesses dons de elocução a gente vai perceber que esses dons são manifestações que o Espírito Santo dá à vida do crente. Ele enche o crente para poder dotado desses dons de profetizar, dons de variedade de língua e dom de interpretação de línguas, para que a igreja ela cumpra o seu papel no propósito de estar pregando o Evangelho, dotado de um poder, de uma autoridade do Espírito Santo. Então a gente vai abordar essa lição número 5, comentando a respeito dessa classificação desses 3 dons espirituais. A gente vai estar fechando, e aí a partir da lição de número 6 a gente vai estar entrando nos dons ministeriais. A gente estará comentando a partir da lição de número 6 sobre dons ministeriais. Lembrando que os dons espirituais, eles são dados pelo Espírito Santo a todo crente. Todo crente, aquele que está inserido na igreja, corpo de Cristo, ele recebe do Espírito Santo esses carismas para poder desempenhar o seu papel de testemunhas de Cristo, de anunciador das boas novas, de anunciador das boas novas agora do Evangelho pelo qual ele é portador. Então, os dons espirituais não é dado a pessoas que vão ser dotados de privilégios, não. Os dons espirituais é dado a todo crente. A gente vai perceber isso aí, que não precisa de títulos para ter dons espirituais.
Não precisa de títulos, não precisa de instrução, de curso. Você fazer um curso para você receber os dons espirituais. Não, o dom espiritual, os dons espirituais são dados a todo crente que está inserido na Igreja Corpo de Cristo, para que ele possa desenvolver um trabalho de anunciar as boas novas do Evangelho, né? Então a gente vai estar abordando aí nessa lição de número 5. A gente está estudando a revista da classe de adultos, Dons Espirituais e Ministeriais, esse segundo trimestre, que tem sido uma bênção para nós estudantes, alunos da EBD. Tá aí, né, as lições que nós passamos até agora, lição de número 1, lição de número 2, número 3, número 4 e número 5. Como eu disse antes, lição de número 6, 7, 8, 9, 10 e 11 vai estar falando sobre os dons ministeriais. Dons ministeriais. E a lição 13, fechando a revista, fechando o trimestre, vai estar abordando sobre a multiforme sabedoria de Deus. A lição ela tem um ponto central. O ponto central da lição que nós estamos estudando, que estaremos estudando, a lição de número 5, nesse ponto central vai dizer assim: os propósitos dos dons de elocução são de edificar, exortar e consolar. Esses são os propósitos dos dons de elocução. Os propósitos de edificar, de exortar e de consolar a vida do crente, de consolar a vida daquele que está inserido na igreja. Nós temos o texto áureo nos diz o seguinte: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Texto áureo da nossa lição que nós estamos estudando, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3, traz uma grande lição acerca dos dons espirituais. Estão se falando muito dentro dos templos, estão se falando muito nos cultos, estão se falando muito nos púlpitos, mas o que nós temos visto é que muita gente não está falando segundo a palavra de Deus. Pessoas fizeram hoje dos nossos púlpitos lugares para se contar piada, lugar para se fazer ali como se fosse aquelas reuniões motivadoras, né? Motivadoras que se fazem nas empresas. E a palavra de Deus tem sido deixada de lado. E o texto áureo nos diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Nós estamos precisando voltar a usar os púlpitos para falar sobre Bíblia. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Tem pessoas procurando glória para si, né? Hoje os púlpitos são disputados. Disputados não porque há o desejo ardente no coração de se pregar a palavra de Deus, não, está sendo disputado porque pessoas estão procurando um lugar para projeção, dá a impressão que é aqueles palanques políticos, né? Onde estão se buscando, né? Estão se buscando a evidência, os holofotes. Mas a gente nessa lição, nesse trimestre, estudando sobre dons espirituais e dons ministeriais, a gente está vendo aí que a gente precisa voltar à Bíblia Sagrada. A gente precisa voltar à Bíblia Sagrada. E continuando, vai dizer assim que aquele que administra segundo o poder que Deus dá. Pessoas que estão administrando a igreja, não segundo o poder que Deus dá, estão administrando a igreja debaixo de treinamentos, de cursos de administração.
Aí eu lembro de um pastor, amigo meu, que fala assim, tem muita gente procurando, né, se oferecendo para organizar. Tem muita gente se oferecendo nos ministérios para organizar. E a gente precisa hoje de alguém, né, de crentes, de pessoas se oferecendo para agonizar. Agonizar pelo Evangelho, agonizar pelo reino, agonizar pelas almas, agonizar na oração, agonizar no trabalho evangelístico, agonizar na missão de organização. As pessoas estão procurando, a igreja está muito organizada e está faltando poder dentro dela. Falando da igreja como templo, as igrejas como templo aí, muito organizado, o culto já tem hora para começar, hora para terminar, quem vai abrir, quem vai fechar o culto, a participação de cada um com seu tempo cronometrado. A igreja está muito organizada e está faltando o poder de Deus, né? Muita organização e pouco poder de Deus. Textual vai dizer para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Vamos andar, porque o nosso propósito não é falar sobre o texto áureo, mas o texto áureo está trazendo riquezas para a lição que a gente vai estar aprendendo aqui, que vai falando sobre dons de elocução. Quando vai falar de púlpito, irmãos, fica quase que impossível você não olhar para a atualidade dos dias de hoje. Quase impossível você passar direto sem abordar o que está acontecendo hoje nos púlpitos das igrejas. Então esse é o nosso texto áureo. Aí está aí a verdade prática. A verdade prática vai dizer que os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Os dons de profecias, de variedade de língua, de interpretação das línguas são para edificar. E aí você vai perceber que tem pessoas usando os púlpitos, usando daquilo que está dizendo que é profecia, que é línguas, que é Deus usando a vida dele para trazer indiretas, ou para validar um negócio que é do interesse dele. E a gente vai perceber que, olhando para os nossos púlpitos, como eu disse, que nós estamos muito longe daquilo que é o propósito de Deus. Aí nós trouxemos uma clareza aí dentro daquilo que a gente encontrou no dicionário da língua portuguesa, para tentar trazer luz, clareza naquilo que a gente está vendo na lição, né? Como os dons de elocução. Aí às vezes você me pergunta o que é dom de elocução. Talvez o seu aluno vai perguntar: professor, o que é elocução? Elocução é um substantivo feminino, que é a ação ou efeito de enunciar, de falar, de expressar o pensamento por palavras. Isso é elocução. Elocução é você pensar algo, raciocinar e fazer com que aquilo que você está raciocinando, está pensando, se tornar público a quem está à sua volta. É você falar aquilo que você pensa. O dons de elocução, dentro daquilo que é aquilo que a gente está abordando, dom de elocução, aquilo que o Espírito Santo dá à igreja, é falar acerca dos pensamentos de Deus, dos pensamentos do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está trazendo para a igreja, como informação, como orientação, como exortação também, a fim de corrigir. Aí você vai lembrar lá da nossa carta do apóstolo João às 7 igrejas em Apocalipse,
carta de João às 7 igrejas da Ásia Menor no livro de Apocalipse. Quando João ele ouve o enunciado, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo desejou levar ao conhecimento dos pastores das igrejas, das 7 igrejas, aquilo que o Senhor estava pensando acerca das igrejas na Ásia Menor. Aí ele fala: escreve acerca das coisas que você tem visto e ouvido. Não era o pensamento de João, era o pensamento do Senhor Jesus Cristo. Era aquilo que estava sendo mostrado lá no céu, para que ele trouxesse aquelas informações para a igreja, para as 7 igrejas. Então, a ação, o efeito de enunciar um pensamento. Aquilo que o dicionário também traz, o segundo ponto aí, é o modo de expressar-se. Um modo de expressar-se. Um modo de se expressar na fala, no gesto. Tem pessoas que são mudas, né? Elas não falam, mas elas se expressam. Mesmo sem fala, elas expressam. Aí, em modo de expressar-se oralmente ou na escrita. Tem mudo que escreve. Ele não sabe falar, mas escreve. Elocução. Dons de elocução, esses aí são dons que o Espírito Santo da igreja dá aos seus servos para transmitir algo acerca dos pensamentos de Deus, dos pensamentos de Cristo e do Espírito Santo, para trazer como informação a vida da igreja, a vida do crente. Então, essa é a nossa informação que a gente tem aí daquilo que os dicionários da língua portuguesa traz. Então, nessa lição sobre dons de elocução, a gente vai estudar sobre o dom de profecia, no primeiro tópico. No segundo tópico, variedade de línguas. E no terceiro tópico, interpretação das línguas. São 3 tópicos que a gente tem. E nesses 3 tópicos, cada tópico vai tratar sobre um dom, um dos dons espirituais concedido à Igreja de Jesus Cristo, e que está falando acerca de uma manifestação na Igreja de Jesus por fala, por escrita. Manifestação dos dons de elocução. A gente tem aí a introdução da nossa lição de hoje. Na nossa introdução está dizendo assim que o estudo da lição dessa semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução, que é a profecia, a variedade de línguas e interpretação das línguas. São os 3 dons classificados como dons de elocução. Por quê? Porque na profecia o profeta está entregando algo, ele está falando, vamos botar aí dentro da nossa visão verotestamentária, né? Como era o ministério profético, né? O profetismo no Antigo Testamento. Então o profeta, ele recebia de Deus uma informação, a informação vinha para ele, e Deus falava: vai até o meu povo e fala com eles. Aí você vê que o profeta ia até o povo e dizia: assim diz o Senhor, para dizer que a mensagem não é dele, a mensagem era de Deus. E esse profetismo serviu tanto para Israel naquele momento, como essas profecias foram profecias que tinham cunho não só para o momento, mas também para o futuro, né? Profetismo falando, a profecia falando acerca do Messias, acerca dos dias vindouros. Daniel sela as palavras, né? Sela as palavras deste livro, fecha eles e encerra, porque isso é para muito tempo, lá na frente. A sua geração vai passar, a sua geração vai passar, e isso não é para os seus tempos não, mas deixa guardadinho, porque as palavras que eu te entreguei não se perdem com o tempo. Então profetismo no Antigo Testamento
Era o profeta falando diretamente com o povo, uma informação que vinha para ele diretamente de Deus, do Espírito Santo, ou através de teofania, né? Deus aparecendo a ele em, em figura de anjo, né? O anjo do Senhor. Outra exemplo aí do dom de elocução é o dom de variedade de línguas. Dom de variedade de línguas são os profetas, né, sendo usados. Isso aí já vem agora na dispensação da graça. Na dispensação da lei, na dispensação do Velho Testamento, da Antiga Aliança. A Antiga Aliança é o profeta falando, o ministério do profeta. A gente não pode trazer para os dias de hoje, essa visão do profeta do Antigo Testamento, não. Deus hoje não precisa levantar o profeta naquele sentido, naquela perspectiva do Antigo Testamento. A pessoa se vestia de saco de cinza, né? E veste de saco de estopa, coloca uma roupa lá de saco de estopa, anda no meio da rua com uma vara na mão lá, como se fosse um cajado, e entregando uma palavra nova lá para o povo, dizendo que Deus vai fazer algo, Deus vai trazer uma mortandade aí nos dias de hoje. Não. Esse ministério de profeta já encerrou. Hoje o que nós temos é o dom de profecia dado a todo crente. Enquanto a profecia lá vinha para pessoas, especificamente para uma pessoa no meio de uma sociedade, que Deus escolhia separava para poder entregar os seus oráculos. Não, hoje, no meio da igreja, dentro da igreja hoje, como nós dissemos anteriormente, Deus usa a todo aquele que se dispõe a ser usado. Deus usa a todo aquele que se dispõe ao Espírito Santo para ser usado. Então a variedade de línguas é a manifestação também dentro da igreja por fala, né? Percepção de que o Espírito Santo estava batizando a vida dos crentes no surgimento da igreja, na igreja primitiva. Era percebido o batismo com o Espírito Santo no falar em outras línguas, né? No falar em outras línguas. E outro dom que está classificado no dom de elocução é a interpretação das línguas. Porque quem está interpretando as línguas, ele está ouvindo em mistério. As línguas vêm em mistério porque não entende. Foi o que aquela multidão que estava lá próxima ao cenáculo, lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos são batizados pelo Espírito Santo e estavam falando em outras línguas, as pessoas não entendiam, a princípio eles não entendiam o que eles falavam. Eles acusaram dos discípulos estarem embriagados, né? Essa hora da manhã, o pessoal já está embriagado. O apóstolo Pedro, não, a gente não está embriagado, não é mosto. Nós não estamos cheios de mosto. Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, que foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo antes de ser assunto ao céu. Então, manifestação, variedade de línguas, interpretação das línguas. Quem interpreta está ouvindo um mistério, porque quem não tem essa intimidade com o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo em si, não consegue entender o mistério, não consegue entender aquilo que está sendo falado em mistério. E às vezes nem quem está dentro da igreja, inserido dentro da igreja, está entendendo aquilo que está sendo dito em mistério. Mas aí, se você tem dentro da igreja alguém que é usado em variedade de línguas, e aí Deus, o Espírito Santo, usa alguém para interpretar aquilo que está sendo dito em línguas, o intérprete ele vai entender o mistério e vai transmitir aquilo que era mistério para muitos, naquilo que é falado, ele vai transmitir em algo compreensível aos demais, algo compreensível a quem está inserido na igreja participando do culto, não só dentro do culto, mas no trabalho evangelístico na rua, o Espírito Santo visitou alguém para entregar uma mensagem no hospital
E Deus usa os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas para despertar tanto incrédulo, bem como para edificar a vida do crente. Então os propósitos destes dons especiais são de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Vamos para o próximo slide. Então a gente falou lá da introdução. Na introdução, o propósito dos dons é edificar. E a gente vai começar aqui falando sobre esses dons propriamente dito. Então o dom de profecia, começando falando sobre o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Né? O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton é um grande teólogo, né? Escreveu várias literaturas, né? Teologia de Stanley Orton, comentários do Stanley Orton e diversas literaturas que eu te aconselho a adquiri-las. Aconselho a adquiri-las, as literaturas de Stanley Orton, porque é um grande teólogo de linha pentecostal que traz ensinos maravilhosos, né? Então, de acordo com ele, com Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária da mensagem. Então a profecia ela é diferente do dom de línguas. É diferente do dom de variedade de língua. É diferente. Por quê? Porque a profecia ela vem de maneira clara. Ela não precisa do intérprete. Ela não precisa que o Espírito Santo levante uma outra pessoa, conceda um dom a outra pessoa para que este outro interprete a profecia. Não, a profecia ela vem de maneira espontânea. Ninguém vai se preparar, vai ensaiar uma profecia, não. O Espírito Santo pega, manifesta-se na vida do crente, dando a ele uma mensagem de Deus de maneira espontânea, inspirada pelo Espírito. E em uma língua, como nós dissemos, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Justamente aí para você distinguir que a profecia ela vem de maneira clara, ela vem de maneira direta. Não precisa de alguém para interpretar. É lógico, né? É lógico que você tem na igreja irmãos de diversos níveis de compreensão bíblica, de compreensão acerca das coisas de Deus. Nós temos crentes maduros, temos crentes que não são maduros. Era o problema da igreja em Corinto. Paulo falava que eu queria trazer para vocês falar com vocês e trazer para vocês um alimento mais sólido. Mas vocês são como meninos que precisam hoje tomar leite, porque vocês não desenvolveram a maturidade cristã. Então é lógico que você tem pessoas que são maduras, pessoas que não são maduras, que às vezes uma profecia dita a ela clara, mesmo dizendo claramente, ela não vai às vezes entender, compreender, vai ter dificuldade em entender por que Deus quer aquilo. Aí você precisa da liderança, né, dos obreiros da casa do Senhor, do superintendente, do professor, para poder chegar, sentar com o aluno, sentar com o irmão, sentar com um novo convertido e dizer para ele, ó, Deus está mostrando isso, assim, e tentar fazer ele entender e compreender aquela profecia. Mas diferente dos dons de variedade de língua, que precisa do Espírito Santo usar uma outra pessoa para trazer a ela uma interpretação, porque a linguagem ela é desconhecida. Está dando para você entender? Então é nesse sentido que o Dr. Stanley Orton ele traz essa compreensão, né? Esse entendimento.
sobre o dom de profecia, né? Esse conceito de dom de profecia. Então, continuando ainda sobre o que é o dom de profecia, vai dizer assim que apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, que Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20, 1 Tessalonicenses 5, 20. Vamos abrir aqui, 1 Tessalonicenses 5, 20, que diz assim: não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5, 20. Não desprezeis as profecias. Aí o que o comentarista Elinaldo Renovato está dizendo? Que apesar de exortar a não desprezar ou sufocar as profecias, na igreja local, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. A Bíblia Sagrada nos orienta, Paulo nos orienta a não sufocar, dentro das igrejas o dom de profecia. Por que, irmãos, o comentarista citou isso? Por que o comentarista citou isso dizendo que apesar de exortarmos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo? É que muitos dos chamados cessacionistas são aqueles que vêm a palavra cessacionista vem de cessão, né? De cessar algo, de parar algo, de algo dar por encerrado. É que os cessacionistas, que é uma linha de cristãos que não acreditam na atualidade dos dons espirituais, eles alegam justamente isso, que hoje, pelo fato de haver muitas aberrações no meio da cristandade, existem muitas aberrações, muitos exageros, muitas meninices, muitas pessoas fazendo coisas que causam escândalos, né? Causam escândalos não só à igreja, mas escândalos no meio dos ímpios, né? Pessoas fazem chacota, fazem piadas. Você olha hoje no meio humorístico, sempre tem uma piada acerca do cristão, né? Então ele fala assim que apesar do apóstolo Paulo dizer para não sufocar, por quê? Porque hoje os cessacionistas hoje estão tentando dizer que dons espirituais não é para a nossa época. E a gente vai perceber que Paulo fala que a gente deve buscar os dons espirituais. Buscar os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. As Escrituras, elas dizem para que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito. O que está por trás das mensagens? O que está por trás das mensagens? Porque a gente tem 3 fontes. Nós temos 3 fontes hoje. Hoje não, né? Sempre teve 3 fontes. A gente pode ter uma fonte humana, o espírito do homem querendo se manifestar, né? O homem falando aquilo que está atrelado ao seu sentimento, à sua emoção. A fonte pode ser humana. Algo que eu estou ouvindo e acreditando que aquilo seja o Espírito Santo falando, e não é. Às vezes aquilo está vindo lá direto da pessoa que está falando. Ela tem uma compreensão, ela está acreditando em algo que ela está falando. Eu estou sentindo no meu coração, irmão. Não, a gente precisa sentir no coração, a gente precisa perceber o Espírito Santo falando com a gente precisa ouvir o Espírito Santo. Não sentir o que está no coração. Sentir no meu coração, irmão, que não, isso não é profecia. Isso não é o Espírito Santo falando. Então a fonte às vezes pode ser humana. Às vezes essa fonte é humana. E Paulo está dizendo que a gente precisa julgar e discernir. Você julga como? Você julga pela palavra. Você julga pela palavra, que é a nossa régua. Ou você discerne, você vai discernir como? Você vai discernir pelo discernimento de espíritos, para saber se aquilo é um espírito humano.
Outra fonte a fonte pode ser a fonte, o Espírito Santo falando. A fonte pode ser o Espírito Santo. Aí você vai discernir como? Discernir, julgar pela palavra, está de acordo com a palavra, não fere a palavra, não fere a doutrina. Em tudo para ser o Espírito Santo, né? Não fere a palavra. E o Espírito Santo testificou em mim, através do Espírito, do meu Espírito, o Espírito Santo testificou em mim. Porque eu discerni pelo Espírito que aquela profecia, né, aquela língua que foi falada, foi usada, foi concedida à vida de um irmão, de um crente em Jesus. Aquela interpretação das línguas, né? Eu discerni pelo dom de discernimento de espíritos, que era o Espírito Santo de Deus falando. Não era homem, não era outra fonte que a gente pode citar aí fontes enganadoras. A fonte pode ser demoníaca, né? A fonte pode ser demoníaca. Aí eu quero lembrar você daquele episódio quando o rei Acabe estava para ir para uma guerra e ele não queria, ele temia ir só com o exército de Israel. Ele chamou Josafá para que Josafá fosse com ele à guerra. Aí Josafá fala: tudo bem, meu exército está à disposição para batalhar com você. Mas a gente tem costume, nós temos o hábito de consultar Deus. Não vamos para a guerra confiado no nosso exército. Vamos procurar saber se Deus vai com a gente nessa batalha. Aí Acabe manda chamar um profeta, os profetas profetizam, né? Para Acabe, para Josafá, dizendo: olha, pode ir porque Deus está entregando o inimigo na vossa mão. Deus está entregando o vosso inimigo na vossa mão. Vocês vão prosperar na batalha, essa guerra já está ganha. Aí Josafá percebeu que os profetas não estavam falando segundo a palavra de Deus, não estavam falando segundo o que Deus estava falando. Josafá fala com Acabe: mas vem cá, tudo bem que os profetas aí de Israel disseram que nós vamos vencer, mas porventura não tem nenhum profeta do Senhor, não? Eu quero ouvir um profeta do Senhor, profeta de Deus falando. Aí Acabe fala: tem um profeta aí, mas profeta, rapaz, ele só fala contra mim. Dá a impressão que tem algo pessoal, porque, rapaz, ele nunca vem falar nada que me agrade, nada que é os meus planos, ele só fala contra. Josafá fala: mas Acabe, não fala assim, não diga isso, rapaz. Não diga isso, não existe esse negócio não. E profeta de Deus fala segundo aquilo que Deus está falando. Ele fala segundo aquilo que Deus está revelando a ele. Profeta de Deus não tem esse negócio de ter afinidade com um, inimizade com o outro, não. Chama ele aqui para a gente ver o que Deus está falando. Josafá Acabe manda chamá-lo, né? Manda chamá-lo e ele fala. E aí quando vai chamar Micaías, fala: Micaías, os profetas lá os profetas aqui de Israel já falaram, já vou te adiantar, que eles falaram que Josafá está querendo saber se ele deve colocar o exército de Judá para pelejar com a gente na batalha. E todo mundo já falou que a vitória é nossa. Olha bem o que você vai dizer lá para que Josafá ele recue na guerra. Cuidado com o que você vai dizer, porque Acabe está de olho na palavra que vai sair da sua boca. Ele está de olho na palavra que vai sair da sua boca. Aí o profeta vai lá e fala: olha, disseram que vocês vão ganhar, né? Vocês vão ganhar. Disseram que a batalha está entregue na mão de vocês, a batalha está entregue na mão de vocês. Aí Josafá percebeu algo estranho. Aí Josafá interpela ele: não, fala o que Deus está falando. Fala o que Deus está falando. Para mim só interessa o que Deus está falando. Micaías fala: eu via todo mundo correndo, eu vi o exército de Israel correndo,
sem saber para onde ia, desesperado. Pessoal, disse, o pessoal estava batendo cabeça porque já não tinha mais liderança. Se vocês forem para a batalha, se você for para a guerra, Deus não está com vocês nessa guerra. Aí, a capa falou, tá vendo aí? Ó? Não estou dizendo. É pessoal, é pessoal. O que ele fala é pessoal. Josafá foi constrangido aí na batalha que não era para ter ido. Foi poupado por causa da misericórdia de Deus. Foi poupado graças à misericórdia de Deus. E é aquilo que a gente está dizendo, é preciso discernir. É preciso discernir aquilo que é do homem, aquilo que é de Deus e aquilo que é demoníaco. Que tem horas que você vai perceber certas coisas dentro de templos evangélicos. Estou falando dentro da igreja, mas dentro de templos evangélicos que são manifestações de espíritos enganadores. Porque o povo já está entregue, irmãos. Acabe já estava misturado com aqueles deuses lá dos fenícios. Estava envolvido com os deuses dos fenícios, estava envolvido com Baal. Já estava casado com Baal, já estava entregue. Que Deus trazer para ele uma direção, uma revelação, pouco importava. Ele queria fazer o que estava no coração dele. E hoje, dentro de tempos evangélicos, tem liderança que já está abraçado com tanta coisa. Sabe? E não consegue mais discernir se a fonte é humana, se a fonte é o Espírito Santo, se a fonte é demoníaca, porque já está no coração fazer tais coisas, nada vai mudar. Então toda profecia espontânea deve ser julgada. 1 Coríntios 14, 29 a 33. 14, 29 a 33. Vai dizer assim: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Se alguém profetizando, se está alguém profetizando, os demais devem calar, ficar de braços cruzados, não, vão julgar aquilo que está sendo dito, vão julgar a profecia. Examina as escrituras, está aqui, ó, a imagem aqui, ó, como os bereanos faziam, Atos 17, 11. E eles julgavam aquilo que estava sendo falado, porque, irmãos, não existia o Novo Testamento. Não existia o Novo Testamento. Ali a igreja sentava a princípio para ouvir o testemunho dos apóstolos, que estava falando com os irmãos que estavam aceitando o Evangelho acerca de quem era o Cristo, quem era Jesus, o que Jesus fez, explicando que Jesus era justamente o cumprimento da lei, o cumprimento das profecias, dando testemunho de Jesus e testemunhando de Cristo, para que as boas novas do Evangelho, depois de recebida pelo incrédulo, o incrédulo, né, agora crente em Jesus, pudesse permanecer na igreja. Então o que eles faziam? Examinavam as escrituras. Qual eram as escrituras que Atos está falando? Era a Torá, era a lei, era os profetas, né? Eram os profetas, eram os salmos, os cânticos. E eles pegavam e conferiam nas escrituras. Aí você vai lembrar de Estevão, né? Estevão, ele vai até a sinagoga, e na sinagoga ele começa a falar de Cristo. E aí ele vai falando acerca de Cristo, o Cristo profetizado na lei, profetizado desde Abraão, Moisés, pelos profetas, nos Salmos. E aí diz que havia uma disputa
entre Estevãos e alguns religiosos. E diz que Estevão pregava com autoridade. Ele abria as escrituras, abria a falar acerca daquilo que estava profetizado, e as pessoas não podiam suportar as suas palavras. Como não podiam suportar as suas palavras, acusaram de estar blasfemando acerca de Deus. E aí arranjaram duas testemunhas falsas e apedrejaram, né? Apedrejaram Estevão, tiraram, arrastaram ele para fora da sinagoga e por uma mentira apedrejaram Estevão. Rejeitaram a palavra da verdade porque estavam abraçados com a mentira. Irmãos, hoje tem pessoas que estão rejeitando a verdade porque estão abraçados com mentiras. Estão abraçados com mentiras, e a gente precisa tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado com falso profetismo, com falsas línguas estranhas, com falsas interpretações de língua. A interpretação aí não é interpretação de língua, é interpretação teatral. Tem gente fingindo o dom de língua, fingindo o dom de interpretação. É uma interpretação no sentido teatral. Já viu isso? Interpretação no sentido teatral. Hoje, irmãos, e essa lição é muito, muito enriquecedora, irmãos, porque isso nos traz um entendimento correto acerca das coisas de Deus. Então a gente falou sobre o dom lá o que era a profecia, né? O que era a profecia. No subtópico 2 aí vai falar a relevância do dom de profecia. A relevância, né? A relevância você pode colocar aí como a importância, né? A importância de se ter o dom de profecia na igreja. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, que diz assim: segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Seguir a caridade, seguir o amor, né? E procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. A Bíblia diz, né, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Por quê? Porque a profecia ela vem aquilo que nós já lemos aí, no sentido, né, com caráter de edificação, de caráter de exortação e de consolação. Se não há profecia, não há edificação. Uma igreja estagnada, né? Um crente estagnado, um crente que não desenvolve, não cresce, não amadurece. Por quê? Porque não há edificação, não tem profecia. Não tem profecia, não tem edificação. Um crente estagnado é a igreja de Corinto. Paulo fala: eu queria vir a vocês e trazer um alimento sólido, mas eu preciso alimentar vocês com leite para o novo convertido, porque vocês não têm uma vida edificada. A vida edificada, edificação, exortação. Exortação não é bater com poste. É chamar para o lado para ensinar, chamar para o lado para corrigir, né? E exortação, edificação, exortação e consolação. Consolo, edificação, exortação. A igreja ela precisa entender que é importante o dom de profecia no meio dela. É importante o dom de profecia. Seguir a caridade, seguir o amor e procurar os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Os crentes em Corinto, está aí destacado aí em amarelo, né? Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. Mas julgar as profecias quanto ao seu conteúdo.
Julgar o conteúdo, é aquilo que eu falei, isso é a Bíblia, abrir a sua Bíblia. Irmãos, abra a sua Bíblia hoje. O que a gente percebe hoje? A gente percebe que hoje está se entregando profecia que não bate com a Bíblia Sagrada. Não bate com a Bíblia Sagrada. Pessoas entregam um negócio lá que você vai ver, meu filho. Você olha e fala, rapaz, fere a Bíblia, fere a palavra de Deus, fere a doutrina, fere aquilo que é moral, fere aquilo que é ético. Pessoas entregam profecias que está criando inimizades. A pessoa fala assim, ó, cuidado que lá na sua igreja estão tentando puxar o seu tapete. Irmãos, Deus não nos chamou para andar em tapete. Deus não nos chamou para andar em tapete. O salmista diz assim, né? Te aconselha, se você está em tapete, é você sair do tapete. Se você está achando ou está percebendo que te colocaram num tapete vermelho, sai do tapete, meu filho. Porque o salmista diz assim, é porque o Senhor me tirou de um charco de lodo, de um lamaçal tremendo, e pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos, pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao seu nome. Não é tapete vermelho. O Senhor tirou-me de um charco de lodo, de um tremendo lamaçal, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Alguém vem te entregar uma mensagem, uma profecia lá, que alguém está querendo puxar o seu tapete? Não é bíblico. Não é bíblico, irmão, não é bíblico. Profecias que colocam no seu coração, né, suspeitas de alguém, suspeita de outras pessoas, de outros irmãos, para que você anda na igreja melindroso, né, com medo de todo mundo e de todos. Profecia não vem para isso. Profecia concedida pelo Espírito Santo não vem para isso, irmãos. Não vem para isso. Isso não é de Deus. E aí está aí destacado em vermelho aí, né, que pois elas possuem 3 fontes distintas. Tem que saber de onde procede. Se isso é de Deus, se é do homem ou do diabo. Como eu falei, se a fonte é humana, tem hoje de pessoas querendo ajudar o Espírito Santo, querendo dar uma forcinha ao Espírito Santo, não tem o poder do Espírito Santo, inventa. Não tem o poder do Espírito Santo, faz algo parecido. Aquilo que eu falei agora há pouco, interpretando no sentido teatral da coisa. Inventa uma língua estranha, que é algo estranho ao Espírito Santo, que é algo estranho à Igreja de Jesus Cristo. Inventa uma língua estranha, fica ensaiando na frente do espelho. Ensaiando na frente do espelho, imitando o outro pregador, imitando o que um outro faz. Irmãos, a gente precisa entender qual a fonte que está sendo gerado tais coisas dentro dos templos evangélicos. E aí no terceiro subtópico, né? É o propósito da profecia. Irmãos, lá no Antigo Testamento, aquilo que eu falei, no Antigo Testamento, o ministério de profeta, no sentido, na antiga aliança, o ministério de profeta, que era chamado de Nabi era o vidente, né? Era o nome que se dava a vidente, né? Profeta verotestamentário era chamado de vidente. Ou um porta-voz de Deus. A palavra Nabi é usada também para porta-voz. Porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus. Então a profecia contribui para a edificação do crente. Aquele que está sendo usado com um dom de profecia, ele está sendo, não no sentido verotestamentário, mas ele está sendo um porta-voz de Deus, porque o Espírito Santo está falando por meio dele. E aí você vai ver que ainda existe muita confusão a respeito dos dons de elocução, em especial o de profecia, sua função. A gente precisa desvincular o dom de profecia do ministério profético. O ministério de profeta na antiga aliança, era concedido a homens que Deus levantava no meio do povo de Israel. Deus levantava no meio da nação alguém para falar como porta-voz dele.
O dom de profecia, não, o dom de profecia é dado a todo crente. Todo crente pode falar, ser usado pelo Espírito Santo com dom de profecia. E é diferente também do ministério da nova aliança, que é dado como profeta da nova aliança. A gente vai aprender depois lá sobre o ministério de profeta. A gente vai aprender sobre o ministério de profeta a partir da lição de número 6. Aí é ministério segundo o padrão da nova aliança. Então a gente precisa entender, existe ministério de profeta da antiga aliança, os profetas lá levantados desde Moisés até João Batista, ministério de profeta desde Moisés até João Batista, os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo à igreja, a todo crente. Esse dom de profecia é concedido a todo crente que se dispõe a ser usado pelo Espírito Santo. Esse é dom de profecia. Dom de profecia. E ministério de profeta, concedido pelo Espírito Santo, que está descrito na carta aos Efésios. Então lá a gente vai aprender isso, mas por enquanto a gente está falando agora sobre dom de profecia. Então, dom de profecia é bom ter clareza isso para evitar as confusões. Que hoje a pessoa ela é usada, ela começa até sendo usada com os dons concedidos pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem à igreja, como dom de profecia. O problema é que a pessoa ela se torna orgulhosa e acredita que esse dom que está vinculado, que foi concedido a ela, vai ficar vinculada para sempre. Aí, como ela percebe que o dom que o Espírito Santo concedeu a ela foi usada pelo Espírito Santo, entregou uma mensagem, entregou algo concedido pelo Espírito Santo, e aquilo se cumpriu na vida de quem ela entregou, a pessoa que recebeu a profecia vai vir abraçar, não entender, né? Lógico que falta maturidade às vezes também, ela não vai entender, vai abraçar e dizer, meu irmão, muito obrigado, porque aquilo que você disse se cumpriu na minha vida. E a pessoa, ao invés dela falar, não, irmão, para um pouquinho, isso não é meu, não foi eu que produzi. Quem concedeu isso foi o Espírito Santo. Eu nem sabia da sua vida, eu não sabia de nada. Isso aí foi o Espírito Santo. Mas o que acontece também é que a imaturidade de quem recebeu, ela vai se encher, vai se encher de orgulho. Vai se encher de orgulho, vai achar que isso é uma qualidade que está inserida nela. Aí o que vai acontecer? Ela vai gostar de ser bajulada, vai gostar de receber elogio. O que vai acontecer? Ela vai falar que não, agora, a minha vida agora, eu sou profeta na casa de Deus. Eu sou um profeta na casa de Deus, Deus me usa, Deus fez de mim um canal de bênção para a igreja. E ela não vai entender que o dom de profecia é concedido pelo Espírito Santo a quem ela quer, no momento que ela quer. É algo que o Espírito Santo não está comprometido com o crente, a fim de que o Espírito Santo concedeu o dom, e essa pessoa o crente vai ter dom até o dia que ela partir no Senhor. Não. Se eu não tiver maturidade para administrar o dom espiritual na minha vida, dom de profecia, se eu não tiver maturidade, a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a homem nenhum. Deus não divide a sua glória com ninguém. O Espírito Santo não divide a sua glória com ninguém. Se a pessoa se exaltar, achar que é uma qualidade que ela tem, a virtude está nela, no Espírito Santo, meu filho, o Espírito Santo vai pular fora. E daqui a pouco a pessoa, como ela gosta de ser bajulada, de ser paparicada, ela vai fazer o que? Ela vai começar a inventar dons. E vai jogar na sorte agora. Agora ela vai jogar na sorte, para ver se aquilo que ela está dizendo se cumpre. Então é isso que às vezes está gerando confusão. E você vai falar assim, mas fulano nas outras vezes acertou, agora não está acertando nenhuma. Por quê? Porque o Espírito Santo já saiu dela. É igual lá Sansão, né? Sansão contou o segredo da força dele que estava no cabelo. A sua esposa, né? A sua esposa Dalila contou para os inimigos, falou, olha, ele abriu o coração dele e me disse que a força dele está nos cabelos. Porque a mãe dele, os pais dele fizeram um voto, dizendo que não cortaria o cabelo dele pelo fato dele ser um nazireu. Ela falou, então corta o cabelo dele. E ela cortou o cabelo dele, do Sansão. Quando o Sansão saiu, falaram, tá vindo aí
Os teus inimigos estão vindo. Sansão se levantou e diz o texto sagrado que ele não sabia que o espírito havia se retirado dele. Sansão não sabia que o espírito já havia se retirado dele. E foi se lançar contra o inimigo, meu filho. O inimigo lançou, pegou o Sansão, arrancou os olhos dele, tirou os olhos dele, amarrou ele, levou ele lá para o templo da divindade deles lá e colocou ele para morrer no cárcere, para morrer, servir de chacota, irmãos, que hoje, aquilo que eu falei antes, irmãos, a profecia deveria ser algo para edificar a vida do crente, edificar a igreja. E hoje tem pessoas que estão se levantando como profetas e está se tornando chacota e não sabem que o Espírito já saiu deles. Alguns até sabem que não estão falando e o Espírito Santo não está com ele, mas o que eles estão atrás é de elogios, de paparicação. Sansão diz que o texto diz que Sansão não sabia. Ele não sabia que o Espírito já havia se retirado. Tem pessoas hoje que já sabem que o Espírito Santo não está na vida deles. Ao invés de se arrepender, de buscar a Deus, de falar, Deus me perdoa, Espírito Santo, porque eu era imaturo, não compreendia, fiz as coisas da minha cabeça, mas eu quero me arrepender, não estou atrás de holofotes, não estou atrás de elogios, não estou atrás de paparicação, não estou atrás de agenda, eu estou atrás, Senhor, de ser um servo do Senhor. Mas, irmãos, a confusão está instaurada, por quê? Porque não compreenderam acerca dos dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Em especial a sua função, né? A função da profecia, que é edificar a igreja, não é edificar a vida de quem é usado. Que a gente percebe aí, que você percebe aí, que as redes sociais, principalmente Facebook, eu não falo de outras redes sociais, né? Instagram, tal, porque eu nem sei mexer muito no Instagram, tem canal no Instagram aí, mas Facebook, você olha no Facebook nas madrugadas, irmãos, dá impressão daqueles, oh meu Jesus, dá impressão daqueles macumbeiros que pega a pessoa lá, deitam a pessoa no chão e pega um azeite, derrama no umbigo da pessoa, coloca um negócio lá na mão, lá entre os dedos, e diz que está tirando um câncer, está removendo um câncer. Meu Jesus do céu, irmãos, coisa que está trazendo confusão, e aquilo que eu falei acerca de Sansão, e nem está percebendo que o Espírito já se retirou deles. Vamos seguir aí, ó, destacado aí para você, há líderes permitindo que as igrejas há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. Por que há líderes permitindo isso, irmãos? Que seja guiado por falsos profetas, por supostos profetas? Porque esses supostos profetas estão enchendo a igreja dele. E aí esse líder, ele não está nem aí se tem concordância com a Bíblia Sagrada, se aquilo que ele está fazendo está de acordo com a Bíblia lá, ele abre a Bíblia lá, mesmo sabendo que aquilo não está de acordo, ele está gostando. Por quê? Porque a igreja dele está enchendo. Porque esses profetas, esses supostos profetas, está trazendo um monte de gente, porque hoje nós temos uma sociedade que está atrás de algo que seja assim mirabolante, espetaculoso. Irmãos, a gente tem na nossa veia aí, a gente vem de culturas, né, de cultura indígena, africana. A nossa tendência é mística. Nós gostamos do misticismo. Nós gostamos dos sinais espetaculosos, gostamos de ver fogo brotar, de ver as coisas, sabe, aquela coisa. Então, por que há líderes permitindo que igrejas sejam guiadas por supostos profetas? Porque isso é interessante a eles. Quando você olha assim, você fala, meu Deus, será que não tem pastor nessa igreja vendo isso? Não,
Tem, irmãos, tem. Mas eles permitem, por quê? Porque o falso profetismo, irmãos, estou falando, a gente não está falando isso para desestimular, não, a gente tem que estimular a importância de percebermos o dom de profecia dentro da igreja. Aquilo que eu falei antes, não havendo profecia, o povo se corrompe. Precisamos ver profecia dentro da igreja. Mas a gente precisa ter cuidado para examinar todas as coisas. A gente precisa examinar o que está surgindo aí dentro da igreja. Se isso tem respaldo bíblico, se o Espírito Santo na minha vida, ele está testemunhando acerca dessas profecias. Então vamos lá, segundo ponto aí, a igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. Ela é a inerrante palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, irmãos. Igualzinho que os bereanos faziam. O que está acontecendo na igreja? Deixa eu perceber aqui se isso tem respaldo bíblico. O terceiro ponto aí vai dizer que a Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. É a Bíblia Sagrada a profecia por excelência. E deve ser o manual do cristão, deve ser o manual do líder cristão. O líder cristão é papel do líder, principalmente. É o principal papel do líder, porque não teria sentido ter um líder na igreja se não for para observar o que está acontecendo no meio da igreja. Se o seu líder não gosta de Bíblia Sagrada, ele não serve para liderar. Se o líder não gosta da Bíblia Sagrada, a fim de ser ele a referência para poder perceber o que é bíblico e o que não é dentro da igreja, não tem por que esse líder estar na igreja. Ser líder da igreja? Não tem porquê. Se o líder dentro da igreja não gosta de Bíblia, é um péssimo líder. É um péssimo líder porque é um cego guiando outros cegos. É um cego guiando outro cego, o líder que não gosta de Bíblia Sagrada. Aí continuando vai dizer que outros líderes também erroneamente não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Se existe um líder, irmão, se já existe erro numa liderança que permitem, né, que o seu ministério seja guiado por supostos profetas, é aquele pastor, aquele líder que não faz nada sem consultar o profeta. Outro erro é os líderes que também erroneamente não tomam decisão alguma sem consultar um profeta. Sem consultar um profeta, tudo que ele faz, ele tem que saber o que o profeta acha, o que a profetisa acha. Então vai dizer que estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Aquilo que eu falei de Acabe e Josafá diante do profeta de Baal lá, os profetas que trouxeram palavras que Acabe se sentiu muito confortável, né? Rapaz, só fala coisa boa. Hoje a gente tem pessoas dentro de uma igreja que não saem dela porque se sentem muito confortáveis. Não importa se é bíblico ou se não é bíblico para elas, porque aquilo que falam acerca delas traz a elas um conforto muito grande. Líderes que gostam de falsos profetas dentro dela. E aí esses líderes se assemelham a falsos profetas. Por quê? Porque eles gostam daquilo que é mentira. Gostam daquilo que é mentira, daquilo que é engano. Está levando o povo para um caminho distante de Deus. Mas ele gosta de ver a sua igreja cheia. Ele gosta de ver a sua igreja abarrotada de pessoas. Não importa se o Espírito Santo não está lá, não importa se Deus não está lá, não importa se Cristo não está lá, é igual o que a gente percebe hoje. O que importa é que a gente percebe hoje, irmãos. Ao ponto daquilo que Jesus contou,
Eis que estou à porta e bato. Se ouvides a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei contigo. É a palavra de quem está fora da igreja. Quem está fora é o Cristo, é o dono da igreja fora dela. É o dono da igreja que foi posta fora dela, está batendo na porta, dizendo: pelo amor de Deus, me deixa entrar. Se alguém aí ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Uma igreja que colocou o seu dono para fora, o seu Senhor para fora. Então, o propósito da profecia, irmãos, é contribuir com a edificação do crente. Contribuir com a edificação do crente. O lugar onde o dom de profecia ele não é exercido, ou ele é um dom de profecia enganoso, não está edificando a vida do crente. Pode estar inchando a vida do crente, pode estar inchando a igreja local, pode estar insuflando o ego de muita pessoa, mas edificado não. Pessoas infladas por profecias errôneas, pessoas infladas, pessoas inchadas com egos inflamados, elas desistem da caminhada na primeira luta. No primeiro deserto eles desistem. Aí você vai ver: fulano de tal profetizava tanto e pulava no mistério, veio uma luta, aí veio um deserto, ela desistiu, abandonou tudo, separou do esposo, o esposo separou da esposa. Por quê? Porque não foram edificadas. Não eram crentes edificados, não eram crentes edificadas na profecia, não eram crentes edificados na palavra, não eram crentes edificadas por palavras vindas de Deus, pelo Espírito Santo na vida deles, não eram edificadas. Eram pessoas que tinham talvez o ego inflados, né, como nós dissemos. E aí a gente precisa tomar cuidado. Tá aí uma imagem aí que eu coloquei aí, ó. Jesus diz, né, em Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, porque virão até vós vestido como ovelhas, mas o interior delas são como lobos vorazes, lobos ferozes, que não terão pena de vocês, não terão pena do rebanho, Acautelai-vos, tome cautela. Jesus fala: tomem cautela, olhem para que vocês não sejam enganados, porque tem lobo que vai se vestir de ovelha. Tem lobo que vai se vestir de ovelha para enganar. O sentimento no interior delas é para devorar. Paulo também citou: eu tenho receio que depois da minha partida se levantarão no meio de vós lobos ferozes, que não pouparão a vida do rebanho. Não pouparão a vida do rebanho. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado. O dom de profecia, ele deve vir na igreja para edificar a vida do crente. O dom que edifica a igreja é uma bênção. O dom que edifica a igreja é uma bênção, irmãos. Oh, maravilha! Quando a gente olha para a igreja, quando a gente lembra para a igreja de 30 anos atrás, irmãos, meu Deus do céu, quantas experiências a gente tem, irmãos, de verdadeiros crentes usados no dom de profecia. Meu Jesus. Então a síntese desse tópico 1 vai dizer que o propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja. 1 Coríntios 14, 3. O propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja. Vamos no tópico 2, variedade de línguas. O tópico de número 2. No tópico de número 2 a gente vai tratar sobre variedade de línguas. Assim como nós tivemos lá no primeiro tópico falando sobre profecia, e nós vimos lá que o comentarista fez uma pergunta: o que era profecia? No tópico 2 a gente também tem uma pergunta para a sala: o que é dom de variedade de línguas? O que vem a ser, irmão, dom de variedade de línguas? Aí o comentarista ele pegou também um comentário de um teólogo Thomas Hoover,
Thomas Hoover ele trouxe uma definição, né, um conceito sobre dons de variedade de línguas. Segundo o teólogo Thomas Hoover, o dom de variedade de línguas, né, o dom de línguas, é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. O próprio falante não entende. Quem fala, muitas vezes, ele não interpreta o que ele está falando. É o que o comentarista, que o teólogo, né, o irmão Thomas Hoover, ele traz o dom de variedade de línguas, é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração e transmissão de uma mensagem divina. Ele fala numa língua que o falante não entende, para fins de louvor. Irmãos, às vezes quem está falando em línguas, no meio da igreja, na localidade, ele está falando para fins de louvor, porque quem está falando lá, logo se percebe a atmosfera do culto, que o Espírito Santo está presente no culto. Quando alguém está falando em línguas no culto, logo quem está em volta aí percebe, oh meu Deus, o Espírito Santo está presente no lugar. Aí o que acontece? A igreja já é tomada no louvor, começa as pessoas a glorificar a Deus, porque o Espírito Santo está querendo usar o crente para falar a comunidade ali no local. Então, que o falante não entende, mas o Espírito Santo está concedendo o dom de línguas para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina, para fins de louvor, para que a igreja glorifique, para fins de oração ou transmissão de uma mensagem divina. Se houver ali no meio do culto um crente usado pelo dom espiritual na interpretação das línguas, é certo que a igreja vai ser edificada. Mas o grande problema é que a gente percebe hoje. Bom, essa é a definição, né? A definição de Thomas Hoover. Mas trazendo hoje para aplicação na nossa realidade, a gente percebe hoje que tem pessoas ensaiando, tem pessoas até com a ideia de que podem dar uma ajuda ao Espírito Santo, e aí inventam uma língua estranha, que é estranha mesmo, né? Não é conhecida. Uma língua estranha ao Espírito Santo. Então o conceito, irmãos, segundo o Thomas Hoover, que a língua estranha é uma habilidade que não é de quem está falando, é uma habilidade do Espírito Santo. E por isso é que quem está falando não entende o que está sendo dito em mistério, né, para fins de louvor ou transmissão de uma mensagem divina. E a gente vai agora no segundo tópico, no segundo subtópico, que é, né, qual é a finalidade dos dons? Qual a finalidade dos dons de variedade de línguas? Qual é a finalidade? Né? Para que né, os dons de variedade de línguas? A gente poderia resumir assim, ou tentar trazer numa linguagem mais simples, né? O comentarista disse aí, está dizendo que na sua revista, que o propósito é a edificação da vida espiritual do crente, conforme 1 Coríntios capítulo 4, 14:4, né? 14:4 diz assim, né? O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica-se a igreja, né? O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então qual é o propósito da edificação? O propósito é a edificação da igreja, da vida espiritual do crente, né? Ou melhor dizendo, edificação da vida espiritual do crente, porque ele edifica-se a si mesmo, né? Quem está falando em línguas está edificando a si mesmo. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Então é preciso a gente dividir o versículo 4 aqui. Versículo 4, poderia colocar versículo 4, parte A. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, ponto. Por quê? Porque
quem está falando em língua estranha separa interpretação das línguas. A gente só está falando do que fala variedade de línguas, né? Qual o propósito de quem fala, quem está sendo usado no dom de variedade de línguas? Até que não se tenha uma interpretação, quem está sendo usado na variedade de línguas está edificando a si mesmo. Então vai dizer que as línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Aí segunda aí na segunda parte aí, em amarelo, você vai ler comigo aí que à medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado. Por que ele vai sendo também edificado? Porque ele percebe que o Espírito Santo está presente na vida dele. O Espírito Santo ganhou uma liberdade, teve uma liberdade para falar por intermédio dele. Se vai ser levantado, se o Espírito Santo vai conceder no meio da igreja a alguém a interpretação de línguas, isso compete ao Espírito Santo. E você não vai ficar triste porque enquanto você era usado na variedade de línguas, o Espírito Santo não usou ninguém. Não, ninguém vai ficar triste por conta disso. Ele vai se alegrar pelo fato do Espírito Santo ter usado ele. Vai ficar alegre pelo fato do Espírito Santo ter usado ele. E eu coloquei uma imagem, tem uma figura aqui, né? Na verdade uma figura, é como se fosse, né? Como se fosse o Espírito Santo caçando alguém, procurando alguém que pudesse ele ocupar, tomar essa pessoa para manifestar-se no meio da igreja. Então o dom de variedade de línguas, qual a finalidade dele? Do variedade de línguas é edificar aquele que está sendo usado por ele, edificar a vida espiritual do crente, edificar a vida espiritual do crente. Terceiro subtópico, né, atualidade do dom. A atualidade do dom, né, a atualidade. O comentarista colocou que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. A variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo só daquele período apostólico, não. A atualidade do dom de língua, a gente está estudando aqui, é que o dom de língua não foi só para aquele período. Aí está aí a figura, né? Eu coloquei a figura também de uma congregação cristã, de um templo, né? De um templo que está aí o templo cheio, né? O templo cheio, muitos irmãos, muitos crentes que hoje, né? Desfrutam dessa experiência de serem usados no dom de língua, do dom de variedade de línguas. Não é um fenômeno exclusivo só do período apostólico. A gente pegar os irmãos que gostam de ler, se você pegar a história da igreja, das igrejas da Assembleia de Deus no Brasil, de quando começou lá de 1906, com os nossos irmãos missionários, né, Daniel Berg e Gunnar Wingren, esses irmãos, você pegar lá o diário de Gunnar Wingren, né? O diário do Gunnar Wingren, que é como se fosse um diário que eles iam escrevendo as memórias, né, de tudo aquilo que acontecia dia a dia, suas experiências, né, na missão. Você vai ver vários relatos lá de irmãos que foram usados no dons de variedade de línguas. Que quando eles vão, na verdade, eles chegam no Brasil. Quando os missionários chegam no Brasil, eles chegam e eles são recebidos, né, numa denominação que não acreditava nos dons espirituais, que não acreditava na atualidade dos dons. E esses homens, eles vêm debaixo de uma grande experiência com o Espírito Santo e eles começam lhes são dadas a oportunidade de falar, né, de pregar a igreja que eles foram recebidos, e ali eles começam a falar da atualidade dos dons espirituais, da manifestação dos dons espirituais, da experiência que eles têm, e essa experiência foi a motivação deles virem cumprir missão no Brasil. O Espírito Santo deu a eles uma missão de vir falar da obra do Espírito Santo na vida deles
e trazer essa experiência no Brasil. E quando eles começam a ensinar nessa igreja que os recebeu, ele começa a falar sobre a atualidade dos dons, como o dom espiritual, como os dons espirituais estava atuante do lugar de onde eles saíram. Eles não foram bem recebidos. Embora os cristãos, na verdade, aceitaram o testemunho deles, porque eles viram graça na vida dos irmãos, mas a liderança não aceitava. E aí, quando você lê a literatura lá, quando você lê esse diário, você vai tirar muitos testemunhos edificantes ali de irmãos que foram batizados com o Espírito Santo e foram usados, né, nos dons espirituais com variedades de línguas, falando em outras línguas. Tem a experiência lá de um irmão, de um crente, de uma irmã, que ela era analfabeta. E aí ela trabalhava para o patrão dela, que era um descendente de judeu. E esse patrão descendente de judeu, ele conhecia o hebraico, a sua língua materna, e essa empregada sua que havia aceitado Jesus Cristo, estava reunindo-se no meio dos irmãos pentecostais. Essa irmã convidou o seu patrão para um culto, ele foi no culto, e nesse culto, essa irmã analfabeta inculta, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ela recebeu o batismo com o Espírito Santo no dia que o seu patrão, que foi convidado, foi para o culto com ela. Não me recordo se era um culto de batismo nas águas, um culto batismal. E essa irmã começou a falar em outras línguas. E esse patrão que estava presente no culto, enquanto a irmã falava em outras línguas, esse patrão dela entendia aquilo que ela falava como se fosse a sua língua materna, o hebraico. E era o hebraico, ele entendia tudo que ela falava em hebraico. Aí terminou aquele culto, o culto terminou e ele ficou impressionado. Ele foi até o pastor próximo daquela irmã e falou: eu tô confuso, eu tô atônito, por quê? Porque a senhora estava falando em hebraico, e eu conheço muito bem a senhora é analfabeta. Como é que a senhora analfabeta conhece a minha língua materna? Aí o pastor falou: não, ela estava falando, a gente estava interpretando em variedade de línguas. Eu não estava reconhecendo o hebraico, mas o Senhor, que conhece o hebraico, estava entendendo o que ela estava falando. Ela estava falando em outras línguas, em variedade de línguas. E era sinal de que ela foi batizada com o Espírito Santo. E isso não foi só um fenômeno só lá no tempo apostólico. Isso se cumpriu, isso veio se cumprindo, se perpetuando até hoje, os dias da igreja. Até os dias da igreja atual. Então é o que ele colocou aí. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom, e cremos que assim o fará até a sua vinda. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Senhor continuará abençoando a vida do crente, concedendo dons de variedade de línguas. O Senhor continuará batizando, né, concedendo dons ao crente de variedade de língua. A gente precisa, irmãos, justamente isso, ensinar na nossa igreja, que os dons de variedade de línguas não é um fenômeno lá só do passado, não. O Senhor deseja conceder esse dom, abençoando a vida do crente, fazendo com que o crente seja edificado, e ele possa crescer espiritualmente. Está entendendo? Então a síntese desse tópico 2 vai dizer que o dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Que é como o dom de profetizar. O dom de língua é tão importante para a igreja quanto os demais dons apresentados em 1 Coríntios 12. Como o dom de profetizar, como o dom de discernimento, né? Discernimento de espíritos, como palavra de sabedoria, como discernimento. Irmãos, é tão importante como os outros dons.
E a gente precisa, como professores, né, como pastores, como superintendentes, como alunos, né, dedicados à escola bíblica dominical, você aluno, aquilo que eu digo, você aluno dedicado que estuda a Bíblia, Sagrada, que estuda as lições, que participa da IBD, é um candidato em potencial na mão de Deus, um candidato em potencial a ser um professor, ser um pastor, ser um mestre. Por quê? Porque é desejo do Espírito Santo te preparar e te fazer professores melhores do que a gente, professor melhor do que a gente, pastores melhor do que a gente. Você que está começando cedo, que está dedicando a sua vida cedo ao Evangelho de Cristo, dedicando a sua vida cedo aos estudos, né, a estudar a Bíblia Sagrada, a dedicar-se ao ministério, a dedicar-se ao ensino. Você tem tudo que o Espírito Santo quer, deseja, que é fazer homens de Deus com um grande potencial de ser uma bênção, para a igreja contemporânea. Então a síntese do tópico 2 vai dizer que o dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Que bênção, né? A gente vai para o nosso terceiro e último tópico, que vai falar sobre a interpretação das línguas, né? Primeiro tópico, dom de profecia. Segundo tópico, variedade de línguas. Terceiro tópico, a interpretação das línguas. Nesse terceiro tópico vai trazer também uma definição do dom. A interpretação das línguas é a habilidade de interpretar. A interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, né, que é a linguagem, aquilo que foi comunicado em línguas. Se quem está sendo usado em variedade de língua, ele tem a habilidade de falar algo que ele não entende, que foi aquilo que o mesmo teólogo Thomas Ober falou. Se quem tem variedade de língua, ele tem essa habilidade de falar algo que ele não compreende, quem tem o dom de interpretar as línguas também, ele tem essa habilidade de interpretar no próprio vernáculo, na própria linguagem, aquilo que foi pronunciado em línguas. Ou seja, ele vai interpretar na própria linguagem dele, né, na nossa própria linguagem humana, aquilo que foi dito em mistério, falado em mistério, pronunciando a mensagem que o Espírito Santo comunicou com ele. O Espírito Santo comunicou com ele. Essa é a definição do dom. Definição do dom de interpretação das línguas, né? O que a gente precisa hoje, irmãos, a gente precisa hoje ver de maneira mais efetiva, né? Mais atuante nos nossos cultos, né? Nos nossos cultos hoje. Alguém ser usado na variedade de línguas e a gente perceber que no meio do nosso culto, né, o Espírito Santo também está encontrando pessoas disponíveis, né, crentes disponíveis na interpretação das línguas, porque lhes é concedido a habilidade de interpretar. Quando existe a interpretação das línguas no meio do culto, se com a variedade de línguas, quem é usado e não, quando a interpretação está edificando a si mesmo, quando a interpretação das línguas, muitas vezes a interpretação das línguas está trazendo uma edificação à igreja. Aí não é só o crente que é usado na variedade de línguas. Com a interpretação das línguas, a igreja também está sendo edificada, porque está transmitindo aquilo que eu não entendia antes, porque era a variedade de línguas. Agora eu estou entendendo por quê. Porque aquilo que é mistério, que era mistério, está sendo agora transmitido de maneira, numa linguagem que eu compreenda. E aí a igreja toda está sendo edificada. Então, no segundo subtópico, vai dizer aí que a diferença entre dom de interpretação, né,
uma pergunta, né? A diferença entre dom de interpretação e o de profecia? Existe, irmão, diferença? Existe diferença entre o dom de interpretação e o de profecia? Aí o comentarista vai dizer que, embora haja semelhança, são dons distintos. Embora a semelhança, eles são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Aquilo que eu falei, se não existe interpretação, os crentes na igreja não vão entender nada. Só quem está sendo usado na variedade de língua está sendo edificado. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de intérprete. É aquilo que eu falei logo lá no começo. Então isso distingue uma da outra, porque a interpretação da língua, ela só vai ter função quando existir variedade de línguas. Enquanto da profecia, não. Da profecia ela vem uma mensagem clara para quem está recebendo e direta para quem está sendo o receptor ali, quem está sendo usado e para quem está vindo a mensagem. Então embora são semelhantes, elas são distintas. Embora esse dom, tanto de profecia quanto de interpretação, poderiam estar enquadrados também no primeira classe que a gente estudou lá, que foi dons de revelação. Dons de revelação. Por quê? Porque a interpretação, ele está revelando aquilo que estava em oculto na variedade de línguas. Então está revelando aquilo que antes era mistério. Então a variedade, a diferença ou melhor dizendo, a interpretação de línguas pode também ser enquadrado nos dons de revelação. E também a profecia também pode ser enquadrada na primeira categoria, na primeira classificação lá, que foi dons de revelação, porque a profecia também vem de maneira clara, compreensiva, né, a todos que ouvem. Também é um dom, poderia ser classificado como dom de revelação. Está entendendo? Então é bom a gente compreender isso. É bom a gente compreender isso, né? Que a variedade de línguas, né? A interpretação de línguas e o dom de profecia, eles têm essa compreensão aí que foi desenvolvida pelo nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato. E que nós possamos também definir isso com clareza. Aquilo que nós dissemos ontem, a classificação não é bíblica, ela é teológica. Ela é teológica a fim de facilitar a nossa compreensão, os nossos estudos, a fim de distinguir a funcionalidade de cada um deles, né? A funcionalidade de cada um deles. E nessa definição meramente teológica, é lógico que vai existir concordâncias e discordâncias, né? Tem teólogos que vão concordar com a classificação, tem teólogos que vão discordar com a classificação. Mas aí o comentarista da lição, o comentarista da revista, ele achou por bem fazer essa classificação e separação dos dons em categorias para que nós possamos ter uma compreensão melhor, o que também eu achei, mesmo porque ele precisa abordar os outros assuntos. Ele preferiu abordar os dons ministeriais, pontualmente um a um, né, e não classificou como classificou os dons espirituais, vai abordar um a um, justamente para destacar os dons ministeriais dentro daquilo que a gente vai estudar nesse trimestre, né? Nós temos aí a síntese do tópico 3, encerrando nosso comentário nessa lição. A síntese do tópico vai dizer que o dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. O dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. Por quê, irmãos? Porque se não existir interpretação de línguas e a gente perceber num culto
que todo mundo fala em língua estranha. Um levanta aqui e fala em línguas, outro levanta lá do outro lado e também é usado para falar em tom de variedade de línguas. Aí levanta outro lá na outra ponta. E o que vai acontecer? Os irmãos estão sendo edificados, mas às vezes dentro da igreja vai ter uma confusão porque ninguém está entendendo. E aí é imprescindível que exista também no meio da igreja, né, a interpretação de línguas, para que todos sejam edificados. Para que todos dentro da igreja sejam edificados, irmãos. E a gente precisa tomar cuidado, para que dentro da igreja não exista aquela falsa, aquele entendimento errôneo, de irmãos que têm o dom de variedade de língua, ele mesmo interprete não que seja errado, a gente não está dizendo isso, mas o que a gente percebe é que um profetismo errado hoje, que a mesma pessoa que tem o dom de variedade de língua, ele mesmo interpreta, ele mesmo dá o entendimento daquilo que ele interpretou, ele mesmo aconselha quem ouviu, e às vezes o líder da igreja, o pastor na igreja, não está nem sabendo o que está acontecendo. Aí quando ele vai saber, já ocorreu uma tragédia dentro do templo. Já ocorreu uma tragédia e ele vai ter que ser o bombeiro para apagar o incêndio que está existindo, né? Eu já vi muitas pessoas entregar profecia, né? Entregar profecia entre parênteses, né? Entregar mensagens dizendo que Deus está casando um, está casando o outro, e que fulano é prometido para um, é prometido para outro, e que Deus está unindo pessoas, e às vezes isso traz uma confusão terrível. E a gente precisa tomar cuidado, com relação a certas atitudes, né? a certas práticas dentro da igreja. Não a fim de abafar ou de tentar. Não, irmãos, o que muitos irmãos precisam é de orientação. Porque às vezes falta maturidade. Aí a gente percebe que hoje se fala muito das meninices dentro dos templos, né? E aquilo que eu falei no começo, às vezes é o Espírito Santo mesmo que usa no começo. O Espírito Santo usa o crente. Mas às vezes falta a humildade do crente chegar para o líder e falar: olha, senti que o Espírito Santo me usou, eu queria que o pastor me ajudasse nisso, porque isso é uma experiência nova para mim. Mas o que às vezes acontece é que falta às vezes orientação ministerial, falta a humildade de quem recebeu em procurar o ministério, procurar o pastor. E nisso tudo vai se avolumando uma série de problemas dentro da igreja, que às vezes vai criar muitas feridas com pessoas que receberam profecias que não eram profecias, receberam direções que não era a direção de Deus, e pessoas que também rejeitaram profecias, sendo profecias mesmo dadas por Deus, e por rejeitarem feriram os irmãos que estavam falando da parte do Espírito Santo. Existem os dois lados também. Então a gente precisa entender que o dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados, mas precisamos cuidar, orientar os nossos irmãos acerca dos dons espirituais. Então a gente tem a conclusão que vai dizer assim, né, o primeiro destaque dessa conclusão vai dizer que ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes em todas as suas dádivas. Aquilo que eu falei, contando da experiência aí dos nossos irmãos missionários que vieram para o Brasil. Você pode pegar inúmeras experiências. Se você pegar esse livro do Diário do Gunnar Wigren, tem um livro também do Daniel Berg, né? O missionário Daniel Berg. Você tem diversos relatos. Aí
também da experiência da Rua Azusa, né? Azusa Street, né? Você tem as experiências lá contadas pelos irmãos, diversos relatos você vai pegar, mas não tem a literatura. Se você entrar no Google aí, pesquisar aí a experiência da Rua Azusa, né? O início da igreja, o pentecostalismo no Brasil, você pode pesquisar, você não precisa ter, não que você vai conseguir comprar e adquirir a obra em tempo hábil e ler, não, você consegue baixar literaturas em PDF, pesquisar no Google e baseado em cima dessas experiências aí de irmãos, que são relatos de irmãos nossos que foram usados pelo Espírito Santo com poder nos dons de elocução para falar por meio do Espírito Santo, né? Profetizando, entregando a palavra, um dom de profecia, ou na variedade de línguas, né? Falando em variedade de línguas, interpretando, e você vai poder contribuir com a sua classe, contribuir fazendo da sua aula uma aula abençoada. Então também o tópico 2 aí, né? Está aí na conclusão dizendo também que não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e de interpretá-las. É a conclusão daquilo que a gente já passou estudando. E terceiro ponto é: façamos tudo conforme a Bíblia. Isso é importante, irmãos, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. A gente precisa tomar cuidado, né? Tomar cuidado, orientar os nossos irmãos, orientar a igreja, porque as chamadas meninices tá aí causando escândalo. Pessoas não vão à igreja porque percebem coisas que são aquilo que chamamos de inimagináveis, né? Inacreditáveis, coisas que as pessoas andam fazendo. E outra coisa, eles jogam nas costas do Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse responsável por aquilo que elas fazem. Joga na costa do Espírito Santo. Isso é de uma blasfêmia, sem tamanho. De uma blasfêmia sem tamanho, porque quando o negócio dá certo, sou eu o profeta. Quando não dá certo, irmãos, pessoas dizem: não foi na minha igreja não, irmão. O irmão foi lá, sabe, foi convidado, o irmão nem crente da igreja é. Mas quando o negócio dá certo, quando o negócio bate, sabe o que é? O pastor fala: não, irmão, se isso acontece na minha igreja, esse irmão está lá todos os dias, você pode ir lá no culto que ele está pregando, eu vou até botar o nome dele mais vezes na agenda, que se possível vai pregar todas as vezes que você vir. Mas a gente precisa fazer tudo conforme a Bíblia Sagrada. Checar como os irmãos bereanos, né? Sabedoria, decência e ordem, irmãos. Que Deus possa te abençoar, que Deus venha abençoar a sua aula, irmãos. Que Deus possa, sabe, te conceder uma aula abençoada. Professor, superintendente, pastor, né, querido aluno. Como nós falamos sempre em todas as nossas lições, esse material que a gente utiliza, né, como recurso visual, a gente vai disponibilizar para você. Está aí anotado o meu e-mail. Você pode mandar um e-mail nesse e-mail que está aparecendo, né, que é mirandafirebm@gmail.com. Você pode mandar um e-mail que eu vou estar te mandando esse material em PowerPoint de maneira gratuita. Ele já vai em PowerPoint para você fazer as alterações e adequações que você achar necessário, colocando, né, o que você acha, né, conveniente para poder enriquecer a sua aula e fazer da sua aula uma aula abençoadíssima. Que Deus possa continuar, que Deus pode, que Deus venha continuar, que Ele venha continuar te abençoando a sua vida professor, abençoando a sua vida superintendente, querido pastor, amigo, que Deus venha continuar abençoando a sua classe, o seu ministério. Quero te dizer, irmãos, não desanime de ensinar, não desanime de continuar com a sua escola bíblica na sua igreja. A gente está atravessando por um período de pandemia, a gente ouve muitas pessoas tentando desanimar, desmotivar,
Mas ainda que seja 2 ou 3, a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, ali eu me farei presente no vosso meio. Acredite, irmãos, que no meio da sua aula lá, não sei qual o número de participantes, Deus pode se fazer presente nesse culto, o Espírito Santo vai se fazer presente, nosso Jesus Cristo vai se fazer presente, e Deus vai honrar a sua vida, Deus vai honrar a sua classe, Deus vai honrar o seu trabalho. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero me despedir de você e dizer, continue, né, acompanhando os nossos vídeos, continue compartilhando, mande esse vídeo para a sua classe, mande esse vídeo para a sua classe, não, mande esse vídeo para os demais professores da sua classe, né, para que eles possam também acompanhar, que eles possam também se inscrever, possam também compartilhar os nossos vídeos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus possa abençoar a sua vida, a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.